Olha, Andressa, hoje eu tenho tanto assunto, mas eu quero começar pelo mais bombástico do dia. A revelação do valor do contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, dona Viviane Barsi de Moraes, e dos filhos dele, o escritório, com o Banco Master. É um contrato de 3.600.000 por mês, por 36 meses, que, se cumprido até o final, daria 129 milhões de reais. Não se tem notícia de nenhum processo que ela tenha atuado, que esse escritório tenha atuado no Supremo Tribunal Federal para configurar o conflito de interesse. Agora, a pergunta é por que Daniel Vorcaro, o dono desse falido Banco Master, contratou justamente o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Aí nós temos 3 ministros que, em princípio, devem se declarar impedidos de julgar qualquer coisa relativa ao Banco Master. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, pelos motivos que eu estou cansada de explicar aqui, mas posso explicar de novo para quem perdeu nos outros dias. E ainda mais um, Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, chamado Cássio com K, que o Vorcaro tinha procurado um atalho para que o processo caísse na mão dele. Desde quando alguém pode escolher juiz? Não pode. Então, olha, esse caso está muito embrulhado, tem muita coisa que pode vir à tona em relação ao Banco Master, mas o que já se sabe torna a situação absolutamente indefensável. O que está acontecendo no Supremo em relação a este Banco Master, que quebrou, que está cheio de suspeitas de falcatrua, foi liquidado pelo Banco Central, envolvimento com os ministros do Supremo. Nós vamos falar do porquê Daniel Vorcaro queria que o seu processo do Banco Master, caísse no colo do ministro Cássio Nunes Marques, e quanto o escritório da família de Alexandre de Moraes recebe nesse contrato, que também é com o Banco Master, mas que, pelas investigações iniciais, não houve um trabalho do escritório em cima de ações que estejam ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Agora, 3 dos 11 ministros, 10 nesse momento, né? 3 dos 10, 33% do Supremo Tribunal Federal deve se declarar impedido de tratar do Banco Master. É um absurdo. Deveria se declarar. Deveria. Ninguém se declarou até agora. Deveria, se tivesse moral e ética, né? E no caso do terceiro, que é o ministro Dias Toffoli, né? Aquele ministro que viajou na carona de um empresário, nada contra o empresário. Mas, para mim, tudo contra viajar de carona com quem quer que seja, porque mais cedo ou mais tarde pode ter alguma ligação. Viajou de carona do Palmeiras em Lima, e neste mesmo voo também de carona, também amigo do empresário, estava um advogado, né? O advogado que entrou depois com a petição para que tudo que rola, todo o processo do Banco Master, seja julgado pelo Supremo e não pela Justiça Federal lá de Brasília. E aí tem um problema, não há uma justificativa plausível para isto. Por quê? Porque o deputado que aparece, o que levaria para o Supremo é o fato de ter alguém com foro privilegiado. O deputado do Bacelar, sempre esqueço o primeiro nome dele, Bacelar, lá da Bahia. Eles não chegaram a fechar negócio, ele conversou, havia documentos mostrando que eles trataram de um negócio que não se concretizou, não envolve a quebra do Banco Master, até porque o negócio não se concretizou, era um negócio imobiliário. Então, em tese, não deveria, porque esse processo ia para o Supremo, poderia ficar na primeira vara. Mas o Toffoli aceitou o requerimento e puxou tudo que diga respeito ao Banco Master lá para o Supremo. Isso depois da viagem em que, obviamente, num jatinho de 16 pessoas, né, há conversas. E depois, lá em Lima, alguém depois do jogo deve ter saído para jantar, não sei, tem conversas que podem não ter sido decisivas para o ministro tomar essa decisão, mas colocam o ministro Toffoli sob suspeita, e é por isso que está mais do que na hora de o ministro Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, colocar em prática o que é uma promessa dele desde que assumiu o Supremo, que é de um código de conduta. Juro que eu pensava que tinha, né? Todas as organizações têm código de conduta, a presidência da República tem o seu código de ética, o Supremo não tem. E esse código de conduta deveria aquela coisa do Supremo, disciplinar. quando o Supremo faz algo assim, para quem a gente reclama? É tipo reclamar com o Papa?
Para quem reclama, exatamente. E esse código de conduta deveria e deverá, pelo que o ministro Fachin pretende fazer, regrar, por exemplo, os cachês de ministro para fazer palestra. Porque o quanto custa uma palestra de alguém? É um valor absolutamente intangível. A pessoa acha que vale. O ministro pode achar que uma palestra dele vale 50 mil, o outro pode achar que vale 100, o outro que vale 1 milhão. E por que se paga tanto para alguém fazer uma palestra, um ministro do Supremo Tribunal Federal, em alguma coisa? É diferente se é uma universidade, faz sentido, né? Vai na USP lá, abertura do ano da Faculdade de Direito. Mas tem alguns casos que são eventos promovidos por instituições que mais cedo ou mais tarde vão ter um processo lá no Supremo. Vou dizer algo que é contra nós também, mas eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal sequer deveria dar entrevista, Rosane. Tem que ser tão reservado, ou entrevistas que falem sobre casos pelos quais eles podem ter que passar durante o seu trabalho. Para mim, o ministro do Supremo Tribunal tem que ser tão reservado a ponto de não dar declarações, de cuidar da sua imagem, cuidar da imagem do judiciário brasileiro. Aí pegar carona de jatinho, para mim, é gravíssimo. Não, viagem quem quer que seja. E passagem para o exterior, classe executiva, hospedagem ganham paga bem para o exterior. Essas coisas, né, para participar de congressos. Que é para isso que ganham bem. Quem pagou. Para isso também que ganham bem. Para não precisar depender de favor de ninguém. Então, esse código de ética está mais do que na hora de Poxa vida, está com alguns anos de atraso, né? E de ser adotado e ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Presentes, né? Presentes também. Presente tem que ter um limite, vamos lá. Não pode receber joias. Se vale para a presidência da República, aí vão lembrar o caso Michele, né? Que as joias que estão retidas lá corretamente, não pode receber um presente de 16 milhões de reais. Qual é o interesse? Poxa vida, gente. Não pode ser só a simpatia. O Brasil está perdido, né? É no executivo, é no legislativo, é no judiciário. Não que tenha se achado em algum momento, mas está perdido. E aí, voltando ao Supremo Tribunal Federal, então nós temos esse momento em que 3 ministros teriam que se considerar impedidos. Cássio Cunha Marques. Nunes Marques. Eu misturei tudo. Cunha Lima, os Cunha Lima lá da Paraíba. Outra coisa que não tem nada a ver. Cássio Nunes Marques, então. O Marques, aliás, de tão inexpressivo que ele é, né, Rosane? A gente esquece, exatamente. Eu só me lembro assim, quando eu não me lembro bem o nome dele, eu penso Cássio com K, porque é como se escreve. Mas é tão inexpressivo, assim como o Cristiano Zanin, que a gente esquece que eles estão ali, né? Mas estão, né? Aquela história, né? Juiz deveria se manifestar nos autos, realmente. Eu sou do tempo que juiz do Supremo o ministro do Supremo tinha estofo para estar ali e precisaria se manifestar nos autos. É o que a gente menos vê, né? A gente só vê muita declaração. E aqui, de novo, não estamos falando de todos. Ontem a Rosane fez a ressalva justa em relação à ministra Carmen Lúcia, por exemplo, que pode ser que pegue uma carona aí, a gente fique sabendo e derrube a nossa tese. Mas que não são todos com esse tipo de comportamento. O próprio ministro Barroso, que xingou pessoas na rua, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi xingado. Aí ele tem que mandar alguém para algum lugar? Não, né? Não. Tem que ter um mínimo de decoro. Sabe o pior, Rosane? A gente fala, mostra, denuncia, o que vai acontecer? Nada. As pessoas são um pouco anestesiadas, né? Essa paixão política anestesiou também. Daí tem um ouvinte que fala assim: Lula saiu do Palácio do Planalto com 11 containers, muitos desses presentes foram achados no sítio, que não era dele. E aí tu vem usar um exemplo de umas simples joias. Simples joia. Não são simples joias. Não é o meu anelzinho aqui. Não é uma simples joias, mas vai lá, não é meu reloginho aqui de 3 mil reais. É um conjunto de joias de 16 milhões de reais, avaliados em 16 milhões de reais. Todos os presidentes da República ganham bugigangas às pencas. Não, mas tem que ser... Pencas. Mas bugiganga é uma coisa. Bugiganga é uma coisa. Bugiganga, eu quero dizer, desculpem aí quem doa, mas os ministros ganham camiseta de time de futebol, que eu acho de uma falta de criatividade total, os presidentes da República ganharem. Boné, camiseta de time de futebol, gaúcho da cuia, erva, garrafa térmica. As pessoas ganham coisas, ganham presentes também do exterior, que diz a lei, os presentes chamados pessoais ou pessoalíssimos, pode, tudo bem, é o que diz a resolução do TCU. Agora, tem que ter esse limite de valor. Agora, tu tem que estar muito embriagado ideologicamente para defender que, ok, ganhar joias de 16 milhões de reais
É uma ingenuidade ou uma vontade de não enxergar o que está à sua frente, que é, olha, comovente. O importante aqui é o conteúdo, né? Eu não sei o que tinha nas tais das 11 carretas, mas tem muita coisa assim que realmente não deveria nem ser guardada, mas é guardado, vai para a presidência da República e lá eles fazem a separação. Isto aqui é da presidência, isso aqui vai para um museu. Tem coisas que tem que ser assim, vão para o museu, fica para o acervo da presidência da República. Isso aqui é pessoal, vai para lá. Tem alguém que faz essa catalogação. Mas nós estamos falando das joias só porque as joias não foram não chegaram às mãos da Michele Bolsonaro ou do ex-presidente Bolsonaro. Elas foram retidas porque foram trazidas, escondidas por um ministro, e aí foi retido lá na alfândega e por isso não chegaram ao destino. Rosane, para fechar, a mulher do ministro Alexandre de Moraes tem um escritório de advocacia com os filhos. E esse valor de contrato que bate em quase 130 milhões de reais para 36 meses de trabalho. Esse valor deixou muitos advogados assim meio chocados, acham que o valor é fora de mercado. Assim. E olha que é um ramo que eu realmente não entendo e eu sei que advogado é uma coisa que custa muito caro. Esses grandes escritórios cobram caro. O cliente não é para uma causa só, não é assim uma causa específica, né? É para o que der e vier. Mas também não se tem notícia de uma causa que ela tenha defendido. Para ganhar tudo isso, 3 milhões e 600 mil por mês. É um belo apartamento em Porto Alegre, 3 milhões e 600 mil, tá? Para a gente ter uma ideia. E é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A dúvida é, será que se ela não fosse, se a dona Viviane fosse só uma advogada muito competente de uma banca qualquer, ganharia tudo isso? Não sei, deixa a pergunta para os advogados que sabem o valor do mercado, né? Quanto ganha um bom advogado, mas esse valor me parece um absurdo e me parece que tenho convicção de que torna o ministro Alexandre de Moraes suspeito para participar de um julgamento que envolva o Banco Master. Ele precisa se declarar impedido, como Dias Toffoli precisa se declarar impedido, como Nunes Marques precisa se declarar impedido. Amanhã a gente vai descobrir mais algum, Rosane. E aí de 10 nós já temos 3, ficam 7. Julgamento complicado. E volto a dizer, no caso do Banco Master, tinha que voltar lá para a primeira vara, para a sexta vara da Justiça Federal. O Toffoli agarrou, ficou no colo dele, né? Toffoli agarrou, ficou no colo dele em sigilo. E não se sabe se tem alguma outra coisa. Virou uma caixa preta que ninguém sabe o que é, porque é o sigilo máximo dos máximos, né? Além de tudo. Eu achava que era o máximo dos máximos, mas digamos assim, é que nem terremoto, sabe? Tem o escala. Máximo. Na escala Richter, o grau máximo é 5, digamos que ele deixou no 4. Mas que é caixa preta do mesmo jeito.